Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Wagner da PHD Automático, vai participar hoje do nosso podcast aqui. E é uma satisfação enorme trazer, né, o Wagner aqui, porque o Wagner ele foi nosso primeiro cliente, né, ainda tá com a gente aí há bastante tempo. E hoje nós viemos contar a história dele, certo? Então, queria apresentar aí o Wagner, que ele pudesse, né, dizer qual foi o ano que a PHD iniciou e qual é o segmento que a empresa trabalha atualmente, né? Pronto. Thiago, primeiro eu quero agradecer o convite de estar participando aqui desse bate-papo. Espero a gente levar conteúdo, né, para quem está assistindo aqui o nosso papo. Claro. E eu quero te dizer o seguinte, a gente começou, assim, como empresa mesmo, CNPJ, a gente começou em 2009, né? Mas antes disso, eu já trabalhava como profissional liberal. Dos atendimentos, né? Exatamente, eu era um profissional informal, né? Totalmente informal, né? Não tinha CNPJ, não tinha nada. Nessa época não existia meio, né? A gente tinha que criar o CNPJ, né? Nessa época que eu trabalhava que precisava CNPJ. E era um sonho ter um CNPJ, entendeu? Porque ficava mais profissional você ter um CNPJ, né? E aí eu iniciei em 2009, a gente trabalhando lá com manutenção de portões e de interfone. Na época que a gente tinha mais demanda na área condominial, que é a área que a gente mais atua hoje, né? Era o que a gente tinha mais de demanda para isso, que era contratos de manutenção para condomínio, portões, interfone. Foi isso que a gente iniciou nossos trabalhos. Entendi. E aí, mais ou menos em 2008, 2009, né? Eu lembro que quando você começou, ainda me lembro dessa cena como se fosse hoje. O Wagner ia atender lá o condomínio que eu trabalhava, nesse tempo eu era administrador, nem contador eu era ainda. E aí eu me lembro que o Wagner disse assim, rapaz, olha, eu atrasei porque roubaram a minha moto. Foi. E ali eu vi que realmente foi algo assim bem persistente, né? Você não deixou de atender o cliente, no dia que roubaram sua moto, mesmo assim, você foi atender o cliente, né? Então assim, a gente percebe que desde o início existe esse profissionalismo, mesmo sem entender, né? Quando o empresário no Brasil, ele muitas vezes quando ele começa um processo, ele está ali se aventurando e tudo, mas você já tinha esse caráter e esse profissionalismo desde o começo, né? É porque o empreendedorismo, cara, ele é bem desafiador, é uma decisão. Você ser empreendedor é uma decisão. Porque ali é um sonho, né? Eu vou falar de mim, não posso falar para os demais, mas eu acredito que o empreendedor, ele tem um sonho de realizar, né? E a gente tinha um sonho de atender essa área condominial que era muito carente na parte dessa manutenção de portões e interfone, né? E ainda hoje é. A gente percebia que na hora da necessidade, né, que o cliente precisava lá, que o portão dele quebrava 10 horas da noite, 11 horas, não tinha quem atendia. Aí o condomínio ficava inseguro e ficava ali para as empresas que atendiam na época, né, que se tinha aqui no mercado, eles passavam 2 dias para ir atender. E aí o cliente ficava desassistido. Aí o que foi que aconteceu? A gente viu essa oportunidade e entrou trabalhando com atendimento 24 horas e fim de semana, né? Entendi. E aí foi um sonho que a gente foi criando e foi se realizando pouco a pouco, porque assim, quem vai empreender, se você quer empreender, não é uma coisa tão simples, pessoal. Não é fácil, né? Eu costumo dizer que tem que ser sangue no olho, porque quando você acha que tem dinheiro, você não tem dinheiro nenhum. Você só tem trabalho, né? Porque o que acontece muito, quem está iniciando a empreender, Thiago, acho que você sabe muito bem disso, que acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele. É verdade. Aí mistura né? tudo, achando que o dinheiro que tem no caixa, ele pode gastar, e aí ele bota a mão pelos pés, né? É verdade. Primeiro, a dificuldade do conhecimento do seu trabalho, que hoje a gente tem rede social, que facilita mais, mas na época não tinha rede social para divulgar para grandes pessoas e para fazer um marketing de publicidade era um valor que só quem tem condição financeira fazia. A gente não tinha, estava iniciando, né? A dificuldade de acreditar no nosso trabalho, primeiro era esse, né? A dificuldade naquela época tinha que ter dinheiro para poder fazer a abertura de uma empresa, que hoje se torna mais fácil, né? Você tinha que ter um valor expressivo, que para mim na época era muito dinheiro, né? Então tinha essa dificuldade e outra. Você é seu patrão, você é seu funcionário, você é seu contador, você é tudo, né? Resolve tudo, né? Resolve tudo. Isso é o Severino ali da história da empresa. Porque era eu e tinha um ajudante, né? Então tinha muito essa dificuldade, né? Porque você assume muita responsabilidade, né? E aí eu costumo dizer que quanto mais a empresa vai avançando, as responsabilidades vão mudando. Você deixa de fazer a operação e vai para a administração. Você deixa de fazer aquele serviço mais grosseiro, mas você fica com maior responsabilidade, que vai ver pais de família trabalhando do teu negócio, filhos lá, depende ali do teu trabalho, da tua estratégia, da tua responsabilidade de pagamento de funcionário. Então, as dificuldades, elas sempre
caminham junto com o empreendedor. Não tem por onde correr. Ele está pequeno, ele tem aquela dificuldade quando é um funcionário. Quando ele tem 5 funcionários, ele vai aumentando as responsabilidades, aí a tributação não, o imposto é de um valor, aí começa a ser de outro, né? E assim vai. E a dificuldade que a gente também percebe é a questão de crédito. Quem tem um pequeno negócio, ele é muito limitado a crédito. E o crédito, além de ter, os juros são exorbitantes. É tão complicado você pedir um dinheiro emprestado. É verdade. Né? E aí quando você acha que vai lucrar, você só está pagando juro para banco. Então, a dificuldade de crédito para quem está iniciando é muito difícil, entendeu? Ainda hoje né? Tipo, naquele tempo já era difícil, hoje ainda está. Ainda tem essa porque assim, é engraçado que parece que o banco só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Para quem não precisa. Para quem não sei se precisa, né? Para quem não tem dinheiro, ele quer uma garantia, ele quer que você tenha uma garantia para poder te vender e saber que ele vai receber aquele dinheiro de qualquer jeito. E aí como é que o empreendedor vai avançar se ele não tem uma base para isso? Nem o governo faz, nem o setor público também faz isso, né? Fora que o imposto come um prato junto com você, né? É verdade. Mesmo prato, porque os valores de impostos são muito altos. Wagner, sim, você tocou num ponto interessante que eu acho bem interessante para explicar para o público que nos assiste, né? Você falou de operacional, o empresário ele está no operacional. Eu acredito, vendo com as empresas que a gente já trabalha com um segmento muito amplo assim, de pequenas, médias e grandes empresas, eu vejo que quanto mais o empresário está no operacional, menos a empresa cresce. Verdade. Acontece muito de ver, assim, até proprietário de empresa, vamos supor, proprietário de empresa no caixa do supermercado, atendendo, recebendo dinheiro. Então isso aí é uma das piores estratégias que ele pode ter, né? Então assim, o operacional realmente não é fácil você delegar tarefas. Eu acredito que não é uma coisa tão simples, mas o empresário ele tem que ter em mente que ele precisa sair do operacional e entrar na gestão. Quando ele entra para a gestão, aí sim, aí ele consegue visualizar todos os setores da empresa e, consequentemente, ter esse crescimento, né? Então, eu acho bom frisar isso. Quanto mais você sai do operacional, mais a sua empresa cresce. É porque a operação você tem uma visão muito fechada, né? A gestão ela tem uma visão mais ampla, você consegue, como você acabou de falar, tem uma visão para todos os setores, como é que o comercial, a venda está fazendo, como é que está se comportando, até a própria operação daquela operação. Para você fazer a operação, precisa estar lá pegando no caixa. Ele tem que só perceber como é que o caixa está trabalhando. Não é fazer receber o dinheiro e passar o troco, né? Não executar. Ele precisa só estar avaliando como é que funciona a operação, não executando a operação. Entendeu? E é o que você falou. Se você for operação, é quase impossível crescer, porque você não tem tempo nem de pensar. Não tem. Você não consegue visualizar um crescimento, né? Tá ali focado ali em, como você disse, né? Passar troco, tá ali e não consegue fazer com que a empresa avance, né? Então isso é uma das nossas principais dificuldades. Eu lembro muito bem que quando a gente iniciou, eu ia fazer atendimento na moto, né? Aí eu não tinha CNPJ registrado, eu ia lá na Cefim, tirar nota avulsa. As notas avulsas eu tirava uma tarde para tirar todas as notas avulsas dos condomínios que a gente tinha contrato. Na época, não era muito, era 7, 8 condomínios. Aí eu te pegava essas notas, eu mesmo fazia os recibos, ia deixar nas empresas que administravam os condomínios, para depois de alguns dias receber o cheque. A dificuldade que era para receber o dinheiro nessa época, já era nota fiscal. Era difícil, né? Hoje tem esses bancos virtuais, né? Que chamam de banco virtual. Aí tem os boletos, que se tornam tudo muito mais fácil. Pix, né? Pix, tudo, né? Tem a questão da emissão de nota fiscal online, tudo direito, né? Mas na época era bem desafiador. Entendi. Wagner, assim, se eu pudesse te perguntar hoje, qual é o principal objetivo da empresa? Tipo, a PHD ela tem um objetivo de chegar a tal lugar, o objetivo de chegar a tal canto. Eu queria que tu explicasse um pouquinho qual é o teu principal objetivo, né? Como gestor, como empresa. Pronto. Tiago, a gente começou, como eu falei na nossa conversa, no início da nossa conversa, a gente começou a trabalhar com portões e interfone, foi o nosso carro-chefe, né? Hoje a nossa empresa trabalha tudo o que há de mais moderno na parte da tecnologia de segurança eletrônica, certo? Principalmente na área condominial. A gente hoje trabalha com reconhecimento facial, hoje a gente tem câmeras que fazem a leitura de placa, você chega no seu carro, no seu condomínio, ele faz a leitura da placa, já abre a cancela, já abre o portão de forma automática, que já está registrado a tua placa, tu passa e o portão já fecha automático. É muito mais seguro que até o próprio porteiro abrir. Por que é mais seguro? Porque o porteiro pode até se confundir a placa, e a câmera ela não confunde. E outra, você passou, ele já fecha. O porteiro, o que acontece? Ele pode estar distraído e esquecer de fechar o portão.
Então ele se torna muito mais seguro. Então o que é que a gente almeja como empresa? Se tornar referência no estado do Ceará como empresa de tecnologia e inovação na área condominial. Esse é o nosso propósito da PHD Automáticos. Entendi. Como quando a gente estava conversando agora há pouco, hoje você trabalha assim, facilitando também a vida do condômino, né? Porque hoje tudo é rápido, né? Tipo, as pessoas têm uma velocidade para conseguir as coisas, aí não quer mais parar num trânsito, não quer ali parar, o porteiro abrir o portão. Hoje vocês trabalham com essa facilidade, né? De a cada dia tá desenvolvendo programas, sistemas, tecnologia para poder o condômino não chegar ali no portão do condomínio dele, ele não passar ali 10 minutos, né? Correndo até risco de ser assaltado. Sim. E hoje a PHD ela faz isso, né? Ela trabalha com esse diferencial de tecnologia. Pronto. É interessante, quando a gente iniciou na área condominial, os condomínios, a gente hoje avalia como um pequeno porte, que é condomínio de 70, 80 apartamentos, né? Isso era a quantidade média de apartamentos, a média de Fortaleza, a quantidade. Hoje a gente tem condomínios de 880 unidades de Fortaleza, né? Entendi. Então são mini cidades, né? Grande é a responsabilidade, né? No mínimo, se for 2 pessoas por apartamento, a média, né? Que às vezes até mais do que isso, que a maioria são baixa renda, e aí você vai ter aí uma média de 1.600 pessoas, 1.700 pessoas só no condomínio, né? A gente está falando isso. Então, mini cidades são grandes empreendimentos. E aí tem a questão da segurança daquelas famílias, né? Então, assim, hoje a gente está indo muito para a questão da automação das portarias, tanto de veículo como de pedestre, né? O aplicativo que a gente trabalha hoje, ele já fizeram uma inovação, né? Fizeram agora um upgrade, onde você manda um convite facial para o seu visitante, ele chega, se aproxima do portão de pedestre, ele reconhece a tua face, que tu já está cadastrado pelo aplicativo, tu já entra. Isso é seguro? 100%, mais do que o próprio porteiro. Por quê? Porque o porteiro, às vezes o visitante, ele não registra o visitante. Ele não bate foto do visitante. E o sistema facial não, ele registra, disse quem registrou, qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o apartamento. Tudo de forma muito automática, entendeu? E por que que isso vem trazendo mais segurança? Porque hoje um condomínio de 800 unidades, ele tem um porteiro para tomar de conta de uma correspondência, de receber um morador para fazer uma pergunta, abrir o portão de garagem, abrir o portão de pedestre, aprender o interfone, às vezes se ausentar para ir ali no banheiro, inúmeras coisas. Então é humanamente impossível que ele consiga conciliar tudo. Às vezes olhar a câmera de gravação, então ele não consegue fazer isso. E aí o que é que a tecnologia vem trazendo? Eu já sou morador, eu já tenho permissão de entrar e sair do meu condomínio. Ninguém pode me impedir porque eu tenho unidade dentro do condomínio. Então, eu só preciso de um sistema, um equipamento que me faça eu entrar e sair sem precisar que o porteiro abra. Entendi. E aí hoje a gente tem, o que tem mais tecnológico é a câmera leitura de placa, mas a gente tem controle remoto, a gente tem leitura de tag, a gente tem reconhecimento facial também para portões de veículo, né? Então a gente tem tudo que há de mais moderno. E antigamente a segurança e a facilidade, elas andavam muito na contramão uma da outra. Hoje, devido à tecnologia, está se tendo mais facilidade e se mantendo a segurança, que é um desafio entre os dois. Entendi. Aí, Wagner, só uma dúvida aqui. Por exemplo, eu acredito também que o condômino, né, ele também tem que ter esse, como é que eu posso te dizer? Esse cuidado com o prédio dele. Por exemplo, tudo bem que a gente coloca a tecnologia facial, tudo, mas tipo, chegou 2 pessoas para entrar ao mesmo tempo. Como é que dá para fazer essa gestão? O condomínio tá ali, não, eu não vou entrar com você. Ele já abriu o portão, aí ele tá entrando, aí outra pessoa quer entrar junto. Então tem que ter um pouco do bom senso da pessoa que está entrando, do condômino, ou a tecnologia ela já pode ajudar nisso daí, nesse tipo de processo? Tiago, normalmente a gente não aplica tecnologia para que a gente chama de carona, né? O efeito carona de 2 pessoas, né? Tem que ter o cuidado também do condômino, né? Sim, é porque assim, quando fala de segurança, o condômino coloca como responsabilidade o porteiro, né? A gente sempre está fazendo palestra sobre referente à segurança, né? Principalmente para condomínios, síndicos, né? Evento de síndico, a gente sempre está falando sobre isso. E a questão da segurança do condomínio tem que ser compartilhada para todos os moradores. A gestão do condomínio precisa fazer essa campanha que todo morador é responsável pela questão da segurança do condomínio. Verdade. Porque você abriria a porta da sua casa para outra pessoa entrar junto com você, porque a porta do condomínio é a porta da sua casa e das outras famílias. Exatamente. Então o morador tem que ter essa responsabilidade, entendeu? Eu já me deparei num fato de chegar num condomínio todo automatizado, todo seguro. Aí o que é que o morador vai? Você vai para onde? Não, vou para a unidade e tal. Ele vai, na época era biometria, ele colocou a biometria dele,
abriu o portão e colocou o prestador de serviço para dentro. Sem se certificar se era, poderia ser até um malfeitor e entraria um ladrão e roubaria até a própria casa dela, então, o próprio apartamento. Então, essa responsabilidade de segurança tem que ser compartilhada. Não pode ser exclusivamente da administração do condomínio e nem só do porteiro, ou do segurança, ou do ronda que estiver no condomínio. Entendi. E eu também assistindo lá vendo no teu Instagram tudo, fora a tecnologia, vocês também dão palestra, né? De explicar pro condomínio, para ele não... Essa consciência, né? Para ele ter essa consciência, né? De não deixar, sei lá, 2 pessoas entrar com a senha dele, né? Então, assim, toda a tecnologia ela é atrelada a isso, né? Você vai, além de implantar a tecnologia, você está ali explicando, dando palestra, né? Sobre esse processo, né? A tecnologia, a todo momento, ela vem atrás de certificar, como eu te falei, a segurança e a facilidade. Só que ele vai ter que ter um humano para operar. O que é operar? Porque quando eu me certifico de abrir o portão com a minha face, eu tenho a responsabilidade que estou abrindo aquele portão. Exatamente. Então tem que ter a responsabilidade de quem vai entrar junto comigo, né? Você abrir o portão da sua casa, vou tirar apartamento e vou falar casa, porque as pessoas confundem, mas é a mesma coisa, só que é no coletivo. Se abrir a porta da sua casa e deixar a pessoa entrar junto com você, jamais. Então o morador tem que ter essa responsabilidade. A gente não aplica muito, porque o que é que a gente poderia fazer para não ter carona, que é usado muito a questão do torniquete ou então da catraca, porque só passa uma pessoa de cada vez. Só que isso vai acarretar com mais valor da taxa do condomínio. A taxa do condomínio vai aumentar muito, porque vai ter muito equipamento. Então é mais fácil a gente conscientizar o morador, que ele vai ter certeza que aquela pessoa só entra se realmente tiver cadastrado, entendeu? E tem a questão da portaria também, que o porteiro não deixa de ter a responsabilidade de saber se não está entrando outra pessoa com carona. Mas é um desafio da segurança, principalmente da eletrônica, e o que é que a gente tem que se municiar para reduzir o risco de qualquer tipo de sinistro. A gente costuma dizer, a gente quer da segurança, que a gente não existe sistema perfeito. A gente, todo momento, está tendo inovação para a gente poder reduzir o risco de qualquer tipo de procedimento de segurança, de insegurança. Por exemplo, antigamente existia o seguinte, existia um controle que a pessoa abria o portão e aí ele passava o portão do condomínio, bem antigamente isso, e aí às vezes o morador esquecia de fechar o portão ficava aberto. Hoje a gente já tem tecnologia de que o morador passou, o portão já fecha. Fecha automático, né? Independente de qualquer sistema que seja. O próprio sistema do portão, a gente programa para ele poder fechar só. E só fecha depois que o morador passa com o carro, entendeu? Isso se torna muito mais seguro do que o porteiro fechar, porque o porteiro, às vezes, não por negligência, às vezes por ele estar ocupado com outro tipo de afazeres, telefone e tudo, né? E ele acaba deixando passar despercebido ali 30 minutos, 15 minutos e acaba entrando, sendo invadido o condomínio como já teve, né? É verdade. Agora, Wagner, eu penso também que com o avanço da tecnologia, eu penso que vai existir jurisprudência para penalizar o condomínio numa situação dessa. Eu estou enfatizando um pouco isso porque eu acredito que seja a dúvida que as pessoas têm. Eu vou automatizar todo o meu processo e tal, e a responsabilidade é de quem, né? Eu acredito que em breve, com o avanço da tecnologia, já vai ter penalização para essas pessoas que deixam um prestador de serviço entrar no condomínio sem autorização, né? Mesmo sendo todo tecnológico, né? Eu acredito que isso em breve já vai existir, porque pensando bem, realmente é culpa, entre aspas, do condomínio, de deixar uma pessoa entrar que não está autorizado, né? Então, a gente está falando aí de condomínios, né? Que é o foco principal da nossa empresa. Muita gente vê o condomínio como só uma moradia, né? Mas para os moradores sim, mas para a gestão é uma empresa com grandes dificuldades, né? É verdade. Porque o condomínio, ele tem, boa parte dos condomínios, ele tem elevador, ele tem poço, tem tratamento de água, tem uma cerca elétrica, ele tem bomba de recalque, ele tem um telhado para consertar, ele tem a parte elétrica, ele tem inúmeros serviços que precisam ser executados, entendeu? E olha como o síndico, ele tem que ter tanta sabedoria em fazer essa gestão, fora a questão da parte financeira do condomínio, né, da questão da inadimplência, o comportamento dos moradores, entendeu? E a sensibilidade de olhar o humano para cada pessoa, para cada unidade, né? Porque ali são a pluralidade de pessoas, né? Então cada pessoa tem um comportamento, tem uma cultura diferente, né? E como é desafiador para o síndico, ele conseguir conciliar e como é que se diz, conviver com aquela pluralidade de gestões, né? Até porque ele não é o dono do condomínio, ele simplesmente foi uma pessoa que foi eleita para ser o representante dos moradores, né? Entendi. É isso aí. Wagner, você acha que hoje no Brasil
ele é um país que te oferece oportunidade para quem quer empreender? Na verdade, eu acho ao contrário. Eu acho que... Dificulta o processo. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que o Brasil é o país que diz assim, não seja empreendedor porque não vale a pena. Porque a dificuldade que você tem, por exemplo, eu faço esse comentário, né? Se você, por acaso, por algum tipo de motivo, ou desorganização, ou por questão de planejamento, você deixou de pagar um imposto, né? Passei por isso. Deixei de pagar o imposto. Em vez do governo incentivar você a pagar aquele imposto, ele faz dizer assim, ó, tu tá devendo, pois agora eu vou te cobrar honorário de advogado. Não, pois agora eu vou te cobrar multa, agora eu vou te cobrar juro. Ele te municia de uma forma pra tu não querer mais empreender. Aí tu diz assim, não, porra, eu quero pagar esse imposto agora. Não, quero pagar. Eu vou pedir o dinheiro ao banco. Aí vai pedir o dinheiro ao banco, aí tu desiste. Porque o banco vai te sugar de juros em cima. Então, quem ainda não empreendeu, é só você empreender para você poder entender, né? Porque você... É um risco que você corre de, às vezes, você pegar ali um valor que você tem, ou uma aposentadoria, às vezes você trabalhou muito tempo numa empresa e juntou um valor, guardou para injetar no negócio, assim, arriscar tudo, né? Para dar errado, né? Porque, assim, não existe incentivo de governo, não existe financiamento de governo, até existe programas, mas eu nunca consegui acessar nenhum programa do governo. Existe muito bonito ali no jornal, que tem lá aquele incentivo do governo, mas eu nunca consegui chegar. Já entrei em contato com os bancos. Eu acho que foi só você, não. Eu também nunca consegui acessar. Eu nunca consegui. Eu fico impressionado que quando a gente chega, acabou. E é coisa de minutos, né? Saiu num dia, não, é só amanhã depois de meia-noite. Aí você chega meia-noite e já tem acabado. É impressionante como o sistema de incentivar é ao contrário. Ele tira a incentivação disso. Para quem quer trabalhar de forma honesta, né? Quem quer fazer coisas erradas, eu acho que existe pluralidade de coisas, né? Mas trabalhar de forma honesta no Brasil, correto, pagando seus impostos, pagando funcionário, tudo de forma correta, cara, não vou dizer que é impossível não, mas é bem complicado, é bem sofrido, e o avanço é passos muito lentos, né? Porque a gente já tem muitos anos, né, trabalhando nesse segmento, e não dá para ficar rico fazendo isso. Dá para ter uma qualidade de vida diferente, né? Com muito trabalho, né? Muito processo, muito erro e acerto, mas falando de forma geral, o governo realmente tira o incentivo de você querer empreender dentro do Brasil. Verdade. Não, eu penso também que é uma cultura, né, cara? Assim, se você faz ali, começa na escola, faz o primeiro grau, segundo grau, entra na faculdade, dificilmente você vai ver uma cadeira de empreendedorismo, diferente dos Estados Unidos, né? Você vai lá, nos Estados Unidos você tem uma cadeira para você empreender, para você escolher onde é que você quer se encaixar, né? Eu não quero estudar pro resto da vida, não, eu vou ser empreendedor, eu não quero avançar tanto, ter um doutorado, uma pós-graduação, mas eu quero empreender, que aquilo dali vai me gerar também uma qualidade de vida, né? Então acho que no Brasil hoje ele não tem essa cultura de transformar empresários, de fazer com que eles sejam empresários. Pelo contrário, fazer com que o empresário desista de avançar nos processos. Mas eu lhe digo uma coisa, é dificultoso, mas aqueles que avançam, prosperam. Sim. Se você tem caráter, se você tem força de vontade de trabalhar e tem ali aquela determinação, com certeza o céu lhe ajuda. E você consegue avançar, né? É engraçado, a gente estava falando há pouco tempo, antes da gente começar nosso podcast aqui, nossa conversa, sobre a questão que quando vem de cima, né, a gente sempre, qualquer mudança que vem, reforma, a gente sempre fica receioso se vai ser para melhor, né? É engraçado que antigamente não tinha um meio, né? Aí o governo viu uma forma de pegar aquele pequeno empreendedor que tá ganhando um pouquinho, de puxar algum imposto dele, que ele não pagava nada de imposto, né? Ele fez uma forma, aí disse que ia te dar... O informal, né? O informal, né? Que aquele cara informal, de ter um CNPJ, né? Nada mais foi para trazer mais imposto, mais dinheiro para dentro do cofre público, né? Não foi a ideia de ser bonzinho para aquele profissional liberal, não. Minha visão é que foi para eles realmente fazer uma arrecadação maior de impostos, entendeu? Essa é a minha visão, né? É porque hoje o microempreendedor individual, ele só pode faturar 6.750 por mês. Isso para quem é empresário, 6.750 acho que é praticamente o que você gasta de almoço na rua para atender cliente, para estar fazendo visita, combustível, então se torna inviável. Manutenção de carro, se você tiver um funcionário... Só pode ter um. Tem um projeto agora para aumentar, né? Mas isso já vem se falando há tempo, né? Acho que em torno de 144 mil, ficar aí uns 10 mil e pouco por mês para
pro microempreendedor e até ter 2 funcionários, mas ainda está em projeto, ainda não que ainda é pouco, né? A gente sabe que ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Você pegar ali um seguro de uma moto, uma manutenção de uma moto ou de um carro mesmo, né? Eu falar de um carro ou alguma coisa assim, os prejuízos que não se colocam, né? Lá na fatura, né? Ali várias coisas, né? Que a gente não consegue lá nos detalhezinhos, né? E no final você recebe um salário. É verdade. Né? Um salário mínimo. É verdade. Wagner, e outra pergunta que eu queria te fazer, cara, assim, eu já te conheço já há bastante tempo, a gente tá aí desde o início, o dia que a gente nasceu junto, né? E outra coisa, começou quando eu te conheci, processo, né? Eu tinha cabelo e tu também tinha. Hoje a gente não tem muito cabelo né? Porque, no caso, ser empreendedor no Brasil, e os que pouco que tem já estão tudo branco. Aí... Não. Aí o que eu queria te perguntar, cara, assim, do tempo que você começou pra cá, né? Eu vou te dar um exemplo. De um cliente nosso lá, que ele tem uma panificadora, sabe? Ele tem uma panificadorazinha ali na Caucaia. Ele disse, Thiago, depois que eu comecei aqui, já fechou aqui umas 30 panificadoras aqui perto. Aí eu disse, por que que foi fechada essas panificadoras e você tá no mercado até hoje? Ele disse, cara, porque eu queimei muito pão carioca para acertar na receita que eu tenho. E hoje ele não tem não tem uma empresa que faça um pão carioca que nem o dele. Ou seja, as outras fecharam. E ele tinha um diferencial. O que é que eu estou querendo te perguntar? Qual o segredo para você permanecer tanto tempo assim no mercado, de 2008 até 2023? Qual é o segredo para você permanecer no mercado assim, que mais... como é que eu posso te dizer? O que mais te motiva, assim, para você permanecer no mercado de trabalho, mesmo após a pandemia e as dificuldades? Thiago, é assim... Eu costumo dizer que eu tenho 3 filhos, sabe? Isso aí já é meu incentivo todo dia, é o primeiro, né? Esse é o primeiro dia, todos os dias. Tem que acordar aí pra poder ser o exemplo primeiro, além de tudo, né? Como pai, como empreendedor e como um cidadão, né? Primeiro é isso, mas hoje a nossa empresa é uma pequena empresa, são 16 funcionários, mas ali tem famílias, né? É verdade. Ali eu tenho um funcionário que tem 2 filhos, eu tenho um funcionário que tem 4 filhos, né? Então ele depende da minha estratégia, ele depende da minha responsabilidade, depende da minha honestidade, para que os filhos deles também comam, né? Ele tem filhos recém-nascidos e a maioria são famílias. Quem não tem filho, tem pai, tem as suas responsabilidades. Então a gente acorda, além dos nossos filhos, tem essas pessoas que também dão o seu gás, que também são comprometidas lá, que todo dia vão trabalhar. Eu tenho um funcionário de 12 anos. Então são pessoas altamente comprometidas, se tornar familiares, né? Porque a gente passa mais tempo com eles do que com a nossa própria família, né? É história de vida, né? Uma da coisa é isso, né? Eu acho que essa luta, essa honestidade, como você disse, a gente com muita dificuldade a gente alcança os objetivos, né? Uma das coisas é essa. E também parceiros. Você ter bons parceiros para ali assessorar, isso é de extrema necessidade. Eu lembro que não foi você que abriu o CNPJ da nossa empresa, foi outro escritório. Só que eu lembro que antes de eu trabalhar com você, eu tive que pagar um bocado de multa porque ele não fez as declarações corretas, né? Aí foi que eu fiquei muito zangado, porque você pagar as obrigações por erro de contabilidade é inadmissível, né? E já vai mais de 10 anos que a gente já tem o cliente, eu acho, né? Mais ou menos isso. Já. Então, uns 10 anos eu nunca tive um problema de tributação com o Thiago, né? Com a sede de assessoria. Sou bem assessorado por vocês e não saio não. Só se você me expulsar de lá. A gente tá junto, né, cara? Assim, que na verdade era até o outro ponto, né, cara, que eu ia te perguntar, né, o que é que a contabilidade ajudou no processo de crescimento, né? Eu lembro que no começo a gente conseguiu sanar esses problemas, né, e depois fomos criando foi criando estratégia para a gente melhorar, foi aumentando o faturamento. Sim. Houve a necessidade de um planejamento tributário bem feito, né? Que a gente trabalhou isso aí no ano passado e Sim. hoje já está colhendo os frutos esse ano, né? De economia de tributos, né? Tudo isso. Então, assim, o que é que a contabilidade ela ajudou assim na PhD no processo de crescimento? É como você acabou de falar, quando a gente reformulou a questão tributária, deu uma respirada, né? A gente começou a respirar para começar a ter novos horizontes para dentro da empresa, né? Uhum. E isso faz uma diferença gigantesca, né? Eu tô com 2 anos com assessoria jurídica. Uhum. Quando eu não tinha, eu achei que não precisava, né? E quem não tem uma boa contabilidade, tenha. Porque se não tiver, quando você for olhar para dentro, o negócio tá ruim. Então você precisa ter confiança em quem você faz.
O Thiago, mal falo com o Thiago, né? A gente é amigo, mas a gente mal se fala assim, falando de trabalho, né? É questão de trabalho, assim, pra te cobrar, né? Às vezes, Thiago, eu tô te perturbando, aí diz assim, mas tá o que menos me perturba, é porque eu confio. É verdade. E confiança não é uma coisa que lhe dá, é que se conquista, né? Se conquista há muitos anos que foi conquista. Por que se conquista? Porque eu nunca tive problema, né? Então, assim, foi uma conquista que fala de contador, não pensa em outra pessoa. Eu não digo Sérgio porque... Grato, né? Assim, eu digo Sérgio porque eu comecei com o Thiago, né? Disse, agora é a 7, né? Né? A 7 veio depois, né? Eu conheci o Thiago. Então, fala, cara, honesto, que você tranquilo, pode ir lá, que é sem medo. Isso né? também é um diferencial da gente, sabe, cara? Assim, a gente tem essa preocupação, né, de não deixar com que o cliente pague multa. Porque, assim, além de você pagar um imposto alto, que a nossa carga tributária é altíssima, e ainda você pagar multa por erro, né, por algo desse tipo, eu costumo dizer isso, que uma empresa que ela tem um planejamento tributário bem feito, ela cresce. Eu estava conversando contigo, eu lembrei de um cliente meu do interior, que ele disse que estava dando para o governo todo ano uma Hilux nova. Todo ano ele pagava uma Hilux nova de imposto, né? O cliente, ele trabalhava no lucro presumido, sendo que a margem dele era para trabalhar no lucro real. Hoje ele está muito feliz. Tu devia me dar menos uma Hilux dessa. Menos uma para mim, porque a gente vai tirando na brincadeira, né? Então, assim, a contabilidade bem feita, ela faz esse diferencial mesmo, né? E uma boa gestão, né? A responsabilidade também do sócio, porque eu costumo dizer para meus clientes que trabalha comigo, é 50% o contador e 50% a empresa. Se o contador te ensinar e você não seguir, não vai ter êxito, né? Não tem remédio para quem não quer tomar, né? Não tem verdade. Cura, né, para quem quer tomar. Mas é isso, Thiago, assim, o que eu acho também mais gratificante do trabalho que vocês fazem é porque não tem dia, né? Assim, às vezes eu lembro aqui de alguma coisa no domingo, mando pra ti, não pra tu responder no domingo, mas tu responder na segunda. Não, mas quando tu vê, tu responde. Você responder agora não, mas você faz questão de ir lá e responder. Nunca tive problema com você. Também compreendo porque você não é exclusivo da PHD. Você é um cara que você tem vários clientes, né? Cresceu muito e cresceu muito e com qualidade, né? Foi se estruturando, né? Que é isso importante, se tornou um profissional de referência, né? E eu sei que você não consegue responder instantaneamente. Tem um prazo para você responder, com 10 minutos, com 5 minutos, e isso é super compreensível, né? E eu acho que você responde até rápido, porque tem pessoas que vai falar comigo e respondem no outro dia. Não é por falta de compromisso, não, pessoal, porque às vezes na correria, é verdade, você, às vezes, né, por exemplo, eu faço muita questão de visita em condomínios, e eu tô atendendo um cliente, eu acho muito falta de ética eu parar para atender outro cliente quando eu estou atendendo um, porque ele vai assistir eu atendendo outro cliente na frente dele. Então, primeiro eu tenho que concluir o atendimento daquele cliente para atender outro. E às vezes tem dia que a gente visita 4, 5 condomínios e quando você menos imagina, já tem passado o dia todo e eu não consigo dar resposta ali pelo WhatsApp, né? Mas por isso que eu tô te dizendo que o teu atendimento é muito bom. A gente, na verdade, o slogan da empresa é excelência no atendimento, né? Desde que quando eu comecei bem lá no início, eu sempre tive essa vontade de atender o cliente mais de uma forma presencial, porque eu penso que contabilidade não é uma coisa que você contrata um serviço, é algo muito pessoal, porque o contador, ele é psicólogo, ele é advogado, no dia difícil você liga, fazer isso aqui, quando está numa dificuldade financeira a empresa, você fala com o contador, então eu penso que é mais um laço de amizade, né, do que um serviço prestado. Sim. Eu sempre desvinculei essa questão de prestar um serviço. Não, são meus amigos e eu preciso dar o meu melhor, então eu sempre procuro estar no atendimento ali rápido, entendeu? E é interessante que isso você não está blefando, não. Quantas vezes você me assessorou com isso que não era nem da contabilidade? Thiago, cara, quando eu nem tinha site, Thiago, mas estava pensando em fazer um site. Aí, cara, tem um cara aqui. Thiago, eu tava precisando de um advogado. Tem esse cara aqui. Então, sempre você teve essa assessoria, né? É verdade. E sempre a indicação foi de olho fechado. Thiago, eu tô querendo fazer um sistema. Você disse como é que fazia, né? Tem esse cara aqui do sistema. Então, a importância de você ter um bom parceiro para você crescer. Porque se você não tem uma pessoa que você pode confiar, que tem credibilidade, é muito difícil de você crescer. Porque eu acho que crescer nunca é só. Tem que ser em conjunto com quem trabalha com você e com as parcerias, né? E isso faz toda a diferença pro sucesso da empresa, entendeu? É verdade. O atendimento, cara, é tudo. Eu me lembro quando eu trabalhava ainda no escritório de contabilidade, eu via que muitas coisas que o cliente pedia, o contador não queria fazer. Isso aí não é minha obrigação. Isso aqui não é minha obrigação. E eu dizia para mim mesmo, porque eu tô aqui, eu posso atender, eu posso direcionar. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação de não só executar o serviço da contabilidade, mas te auxiliar com as experiências que a gente tem. Hoje a gente trabalha com a média de
230 empresas. Então, assim, lógico que eu tenho uma bagagem de aprendizado que eu tenho delas e eu vou passar para você. Sim. Entendeu? Sim. Lógico que eu não vou compartilhar dados de empresa, números, não. Mas o que eu aprendo no meu dia a dia, eu vou ensinar para você, né? Dar uma direção, sim, né? Sim. De um sistema, de uma forma de crescimento. Então, isso sempre foi a minha preocupação, de ter esse diferencial no atendimento, sabe? Não algo engessado. E a confiança, né, Thiago? Você ter um contador, porque o contador saube de tudo que fatura, o teu prolabore, o que é que você paga, tudo ele sabe da sua vida pessoal, né? Entendeu? Tem coisa mais íntima do que o quanto você ganha, né? Quanto você fatura, né? Uma coisa muito segura, né? Segura e nem todo mundo pode saber. Nem todo mundo pode saber, né? Exatamente. Então, você tá com a empresa certa faz toda a diferença. Verdade. Wagner, hoje assim, o que é mais difícil para uma empresa hoje, né? É captar cliente ou essa concorrência desleal que tem? Quando eu falo de concorrência desleal, só para enfatizar, é aquele profissional que você tá ali, você treinou ele, tá? Ele vai se aventurar, entrar no mercado. É igual a história dos pães, né? O cara abriu umas 20 padarias e depois fechou porque não teve esse profissionalismo. Hoje o que é mais difícil? É captar o cliente ou essa concorrência aí desleal que tem no mercado, né? Do mal profissional. Thiago, a gente estava conversando sobre isso agora. No ramo que a gente trabalha, eu digo, o maior desafio não é nem esses 2 pontos. É um dos pontos que é um desafio, mas não é o principal. Nossa maior dificuldade se chama, que a gente trabalha muito a questão técnica, né? São pessoas que têm que ter um conhecimento técnico para poder fazer a aplicação da tecnologia, certo? A dificuldade é de ter esse profissional, porque não adianta ele só ter o conhecimento, ele precisa ser comprometido, ele precisa ser honesto, ele precisa ser comunicativo, se comunicar bem. Então a dificuldade de você encontrar esse profissional, ele é muito grande. Hoje a gente tem uma empresa, né, que faz o recrutamento da gente. Certo? A gente tem, todo momento está fazendo recrutamento de profissionais. E mesmo assim a gente tem essa dificuldade. Para você ter ideia, a gente contratou há 45 dias 4 profissionais, a gente já vai demitir os 4 profissionais que a gente contratou. É complicado, mão de obra é difícil, né? Especializada mais ainda, né? Técnica com maior dificuldade ainda, porque a gente contrata pessoas, né? E aí a gente tem todo um desafio nisso, né? Porque o comprometimento dessas 4 pessoas, a gente está tendo dificuldade porque toda segunda-feira está faltando. O outro vai se embora mais cedo. Então, cada um tem uma particularidade. Então, o maior desafio nosso hoje não é a nossa concorrência, porque cada um tem uma aplicação de preço. O profissional liberal é uma concorrência, eu acho que ele faz mais meu nome, o profissional liberal. Por quê? Porque ele não tem padrão, ele não tem o mesmo compromisso, nem a segurança e nem o suporte que eu apresento ao meu cliente, entendeu? Ele não tem isso para oferecer para o cliente. E a gente tem. E o cliente que procura a gente, ele não está procurando preço, ele está procurando segurança e qualidade, né? Bom atendimento, assessoria, né? Porque na hora que você contrata uma empresa, nossa empresa, ele tem todos os profissionais, ele tem NR10, NR35, primeiro socorro, tem seguro de vida, tem treinamento, então tem toda uma base para poder começar a atender um cliente. Diferente do profissional liberal, que às vezes ele vai até de chinela, correndo o risco de levar um choque. Né? E também a responsabilidade, os EPIs que a gente tem. Que a empresa que está tomando um serviço também, né? Acontece um sinistro numa situação dessa, né? Todo mundo é de carteira assinada, tem os EPIs, tem um treinamento, tudo isso. Então, o condomínio, as empresas que nos procuram, ele está procurando segurança de trabalhar com a gente, entendeu? Então, eu não digo que ele não é meu concorrente, ele faz meu nome, porque ele vai lá, fecha um valor com o cliente, e aí não cumpre, o cliente se chateia tanto que ele diz, não, eu vou procurar uma coisa mais segura que vai me trazer o resultado que eu quero. E aí acaba procurando a gente. Como é que eu posso comparar os serviços no meu mercado com outro mercado que é de automobilismo? Uma coisa é você levar para o cara da esquina, fazer manutenção no motor do teu carro, e outra coisa é tu levar para a autorizada, que tem toda uma segurança do profissionalismo da autorizada. E tem como recorrer. Nós somos autorizada e o profissional liberal é o mecânico da esquina. Entendi. E você tocou num ponto bem importante, né? A questão de mão de obra, cara. A mão de obra é difícil, né? No Brasil, porque nem todo mundo tem esse entendimento. Porque, por exemplo, cara, eu vou tirar por mim. Sempre que eu trabalhei para as pessoas, eu sempre procurei dar o meu melhor. Eu comecei na portaria do condomínio. Então, eu dizia para mim mesmo, rapaz, eu tenho que ser o melhor aqui. Não me achar o melhor, mas ser o melhor para as pessoas gostarem do meu trabalho e, consequentemente, o mundo ele te ajuda. Então, a partir do momento que você desempenha um trabalho bem feito, lá na frente você forma profissionais de qualidade. Né? Eu tive pessoas que trabalhavam comigo que abriram um escritório de contabilidade, que eu ajudei. Né? Logo no começo, ia lá, montava, a gente colocou ar-condicionado, montou estrutura, porque o cara era bom. Entendeu? Porque é muito melhor você formar uma pessoa que vai passar ali 1 ano, 2 anos com você de caráter,
do que pegar um mau profissional que fica ali contigo ali 2, 3 meses ali e te abandona. Então, assim, pessoas de caráter é muito importante você trabalhar com gente assim, né? Então, lá na caráter a gente não treina, né? Caráter a gente não Exatamente. treina, infelizmente a gente não treina, né? E profissional, boa parte dos meus profissionais de longos contratações, de 4, 5, 6 anos que a gente tem profissionais lá de 10 anos, foram todos formados pela gente nos nossos treinamentos. Começaram lá sem nenhum tipo de conhecimento, a gente foi fazendo treinamento, foi fazendo as NRs, e são grandes profissionais hoje, né? E assim, bem diferente do mercado que a gente pratica. Tanto a gente estava até comentando que a gente assumiu um condomínio agora, que tinha uma empresa lá, cobrando mais barato, que era uma empresa, um CNPJ também, onde ele estava usando o mesmo equipamento que a gente estava usando, o mesmo programa que a gente usa, mas estava com 90 dias e ele não entregava o projeto de reconhecimento facial. Em 10 dias a gente entregou. E aí muito cliente pergunta assim, mas é o mesmo equipamento, é o mesmo software, por que ele não entregou? É o conhecimento técnico. É verdade. Ele precisa ter conhecimento técnico para poder entregar, ele precisa estudar, ele precisa fazer treinamento, porque tem muita empresa que pega o equipamento, tá lançando e joga e vende sem saber como é que pratica e como é que instala. A gente não. Compra equipamento, instala, testa, vê onde é que está errado, porque nem o equipamento é perfeito. Quais são os erros para começar a fazer a aplicação, né? Exatamente. Então a gente não se aventura, né? Porque a gente tem um nome a zelar e a gente tem que fazer uma pisada firme para não sujar o nome da gente. É verdade, isso é bastante importante, né? Você ter esse cuidado até para a empresa não, entre aspas, não se queimar no mercado, sim, né? Tem que ter tem que ter esse diferencial, né? Wagner, assim, a gente está chegando aqui no final, eu queria te pedir para deixar uma mensagem aqui para o empreendedor, né, que quer começar nesse teu segmento ou em qualquer outra área. O que é que você poderia deixar de mensagem para esses novos empreendedores aí que querem entrar para empreender e entrar na sua atividade ou no seu segmento? Eu queria deixar como mensagem o empreendedor, ele não, eu acho, se lá atrás, eu vendo hoje, lá atrás eu entrei assim de cabeça sem me capacitar. Eu acho que o empreendedor hoje ele tem que se capacitar antes de empreender. Ele tem que entender um pouquinho de tributação, de regime tributário, sobre a questão comercial, sobre uma estratégia de colocar finanças, né? Ele precisa fazer isso. Ele precisa primeiro se capacitar para poder sofrer menos, né? Porque aí a margem de sucesso vai ser muito grande. Agora, ele se aventurar de qualquer jeito, só com a força da vontade, eu acho pouco provável que dê certo. Até porque boa parte das empresas que abrem, elas fecham menos de 5 anos, né? Então, ele tem que se capacitar. E eu costumo dizer que hoje, na era da tecnologia que a gente está, tudo está na palma da mão, pessoal. Aqui no celular tem tanta informação nesse YouTube, tem tanta informação que, de repente, 1 hora ali de estudo você aprende muita coisa, até tributária, né, Thiago? Você sabe disso? Sim, com certeza. Então eu digo, se capacite antes de empreender. Faça um estudo de mercado. E aí, dedicação, né? E aí você já tem que ter essa garra, né? Que vai vir trabalho, mas é sucesso garantido. É essa a mensagem que eu queria deixar. Amém. Wagner, obrigado, né? Obrigado aí por poder participar com a gente aqui e o desejo, né, que a Sete Contábil tem, e eu tenho também, falando de empresa, é que você possa crescer mais e mais. Não por questão de melhorar a nossa vida financeira, mas é o que eu sempre digo para quem trabalha comigo. Eu fico mais feliz em ver o crescimento do meu próximo, do meu funcionário, do meu cliente, do que até o meu mesmo, né? Eu costumo dizer que quando você compra um carro muito bonito, 3, 4 dias aquilo ali já passou. Mas agora ajude uma pessoa a alcançar um objetivo. Aquela satisfação ela permanece por muito tempo e você vai envelhecer e vai lembrar dela. Ela vai ser grata a você, né? Ela vai ser grata a você, né? E esse sentimento fica dentro de você. Sim, por quê? Porque você ajudou uma pessoa a crescer, ajudou uma pessoa a alcançar um objetivo, né? Até seus próprios funcionários mesmo, né? Sim. Então, Wagner, obrigado, cara. Assim, Deus abençoe, que a cada dia a prosperidade aí de Deus, de tudo possa acontecer na sua vida e você possa caminhar aí em paz e a empresa crescer muito mais. Viu? Eu também quero agradecer, Thiago, esses anos de dedicação, né? Somente, primeiro do Thiago, né? O que é o Thiago, 7 é depois. E tu também foi o primeiro podcast que a gente gravou junto, né? Rapaz, foi o primeiro em tudo. Pronto, então assim, agradecer a sua disponibilidade, você sempre se inovando, a gente sempre vê o avanço seu como profissional, se capacitando e trazendo isso pra gente, entendeu? E não tenha dúvida que você é um braço do sucesso da gente, porque se não existisse o seu trabalho, não existia o sucesso da gente também. Então, eu agradeço demais. É importante a sua presença lá dentro da empresa, sim.
Amém. Pois, obrigado, meu irmão. Obrigado, pessoal, um abraço, viu? E até a próxima. João. Deus abençoe.